Bom, gente, que eu vou falar hoje sobre a questão dos avistamentos de possíveis OVNIs lá principalmente no sul do Brasil, né? E um detalhe que eu vou falar é sobre o fato do G1 do Grupo Globo, né? Ter dito que os seus especialistas, ou seja, os especialistas que ela consultou, afirmam que os satélites da Starlink voam abaixo da rota comercial de aviação. Ou seja, a lei da física foi pro pau, né? É disso que eu vou falar. Aí, aproveitando aqui antes de começar, eu vou pedir para você curtir o meu canal, tá? Você entrar aqui no canal, você curte, ativa o sininho. Tem uma campanha aqui, no Catarse, né? Tá? Aqui na descrição eu deixo o link. Aí tem nossa campanha lá no Catarse. Se você quiser contribuir aí, será de grande importância, entendeu? A gente ainda não tem a assinatura aqui diretamente pelo YouTube, porque o canal ainda tem poucos inscritos. E o YouTube ele exige ainda um monte de coisa, tem que ter 1.000 inscritos, tem que ter 4.000 horas de exibição, para depois ele liberando outras ferramentas, entendeu? Então, como a gente não tem ainda essa possibilidade, a gente fez a campanha aqui pelo Catarse. Bom, aí agora vamos ao detalhe. Aqui no G1, que é o portal de notícias do Grupo Globo, né? Publicou a matéria aqui no dia 15 dizendo que luzes não identificadas voltam ao serviço no site de Porto Alegre. Aí aqui mais embaixo, aqui ó, vou selecionar aqui para você, aqui ó. Especialistas ouvidos pelo G1 contam que luzes começaram a ser vistas pelos pilotos no dia 4. Foi aquela reportagem lá dos pilotos. Elas eram duas ou três, tinham padrão circular ou elíptico e estava a uma altitude de 9 km. É aqui que a física vai pro saco, né? Eu vou mostrar a vocês por que a física vai pro saco, né? O G1 ele se usou daquilo que existe, né, desde a década de 1940, lá em 47, se não me engano, 47, quando teve o primeiro caso de ufologia mundial. Na década de 50, os Estados Unidos criou um projeto chamado Livro Azul, entendeu? Tinha um objetivo de tudo que fosse relacionado à ufologia fosse ludibriado, né? Fosse criado matérias na mídia, coisas assim para dar como um falso. E toda a mídia abraçou esse projeto, né? Porque achava bonito ridicularizar a ufologia e até hoje tem isso. Só que hoje a gente tem a internet para cruzar dados, né? E para desmascarar muita coisa. Que nem, por exemplo, esses 9 quilômetros aqui que eu vou desmascarar os especialistas do G1 da Globo, né? E tem gente aí com um canal de divulgação científica, né? Fazendo isso mesmo aqui que o G1 diz, ó. Tem gente aí com mestrado e doutorado dizendo que os satélites eles descem próximo do solo, fazem dancinha, depois sobe novamente na vertical sem precisar de foguete para impulsionar, né? Isso não é eu que estou falando. Tem gente aí de canal de divulgação científica, com mestrado e doutorado dizendo isso, né? Ou seja, o cara tem mestrado e doutorado, mas ele está indo na onda da mídia. Então, como o objetivo é ridicularizar, eu vou ridicularizar. Só que tem gente aí com mestrado e doutorado que vai cair do cavalo. Porque a gente cruza dados e mostra que o cara tá mentindo. Entendeu? Não adianta o cara vir querer rotar rei na barriga não, porque não cola. Bom, eu falei essa parte aqui do G1, né? Que eles violam a lei da física. Agora vamos para essa parte aqui que eu quero dar parabéns. Eu quero parabenizar o pessoal da Galeria do Meteorito, que este sim faz divulgação científica, né? De uma ciência ortodoxa, ou seja, o cara não vai nem para a direita nem para a esquerda e ele não fica somente do lado de um disco, do lado A. É porque a ciência ela tem que investigar o lado A e o lado B do disco para saber se tem música também. Porque tem canais aí de divulgação científica que tá dizendo que o disco só tem música do lado A e é mentira.
Ele não investigou o lado B para saber, o lado B também tem música. Ele tá dizendo que não, ele só tá ouvindo a música do lado A e é a música do lado que ele gosta. Vamos supor que se o lado do disco, o lado A do disco for samba, né, e o tal divulgador científico gostar de samba, ele vai dizer que só existe samba. Mas do outro lado pode existir bolero, pode existir rock, mas ele não quer falar. Ele quer falar somente do lado do samba que ele gosta. Ele não quer falar o lado B do disco. Então eu gostaria de parabenizar o pessoal do Galeria do Meteorito, né? Porque o cara faz um estudo científico, ele não faz afirmações, mas ele também não dá tiro no pé. Na torre. Richard, como assim, né? Teve áudio ali, né, que eu vou mostrar pra vocês. A gente só consegue ouvir a torre, mas claramente eles estão falando sobre... O vídeo dele é grande, tem 18 minutos. Eu vou adiantar aqui para o momento que o piloto fala que a luz que ele viu estava abaixo da altitude da aeronave. É isso, e para finalizar, uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês, foi postado aqui no canal Rafael F, tá? Lá em Porto Alegre. Isso há 13 dias atrás, ou seja, no dia 29 de outubro, ó, ele postou esse vídeo, ó. 29 de outubro de 2022, né? Ele colocou ali, avistamento de UFO em Porto Alegre, UAP, né? Fenômeno aéreo não identificado em Porto Alegre. Vamos colocar aqui e dar um play para vocês verem isso, e eu já vou explicar para vocês a diferença disso pro que os pilotos estão relatando, tá? Ó. Estava avistando as luzes acima ou abaixo da aeronave. Bom, gente, esse aqui é o vídeo, né, em que o controlador da torre pergunta ao piloto se o objeto, a luz que ele está vendo, está acima ou abaixo da altitude da aeronave. E por incrível que pareça, ele fala que está abaixo da aeronave. Então aí tem uma curiosidade, né? O que os especialistas do G1 da Globo falou, se está abaixo da aeronave, está abaixo da rota ainda da aviação comercial, mais abaixo. E isso viola a lei da física, né? Por que viola a lei da física? Bom, eu vou lhe mostrar por quê. Aí novamente eu gostaria de parabenizar aqui a galera do Galeria do Meteorito, né? Por esses dois vídeos. Né? Esse daqui que fala sobre a conversa dos pilotos com a torre. E a questão de que a partir do dia 7, né, de novembro, a FAB colocou 40 aviões no Rio Grande do Sul, segundo a FAB, para fazer exercício militar. O que é estranho, né? O exercício militar desse com 50 aeronaves teria que ser para um treinamento para guerra real. É muito esquisito ter passado em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, e justo agora nesses avistamentos de luzes coincidir com esse exercício militar da FAB, né? Então eu gostaria de parabenizar aqui a Galeria do Meteorito, que é um pessoal de fato sim faz divulgação científica, diferente de alguns, né, que fazem entretenimento científico, que não é divulgação científica, né? Divulgação científica é uma coisa e entretenimento científico é outra coisa, né? O entretenimento científico ele vai falar para graduados, para acadêmicos, palavras bonitas. Divulgação científica, você vai ensinar uma criança de 6 anos a entender o que é ciência. Isso sim é divulgação científica, diferente de entretenimento científico, que também é válido, mas não é didático e nem é educacional. É mais um evento, né? Você promover a ciência, que também é válido, mas não é tão assim divulgação científica, não é didática. O outro vídeo, né, que o Galeria do Meteorito também analisou é esse aqui, ó, né, que o áudio, uma comunicação entre o piloto e a torre, e o áudio foi cortado. Por quê? Eu vou explicar a você por quê. Essas comunicação entre a torre e os pilotos, ela é pública. O que é isso? Qualquer cidadão com um dispositivo de rádio amador, de recepção de rádio amador, ele consegue captar essa fonia, né? Então por que isso é público? Porque se isso fosse sigiloso, tipo criptografado, não teria como chegar no ouvido do piloto, e o piloto não teria como mandar de volta para a torre. Então o que acontece? Então como tem que ser rápido, gente, em segundo, essa comunicação ela é pública. Então quem está ali próximo do avião ou do aeroporto, né, que tem um aparelho receptivo com antena de rádio amador, ele consegue captar esse áudio. E é isso que os sites que acompanham o tráfego aéreo em tempo real tem, né?
você consegue acompanhar toda a fonia de todo o sistema de aviação nacional. E foi isso que nesse segundo vídeo que o pessoal do Galeria do Meteorito analisou, né, que uma conversa entre o piloto e a torre foi cortada, né, porque se tratava, parece, de uma coisa sigilosa. O vídeo dele aqui é grande, eu não vou exibir todo, mas eu vou deixar os dois links dos dois vídeos da Galeria do Meteorito para depois você assistir completo e entender o que eu estou dizendo. Bom, agora vamos aqui ao que interessa, né? Vamos agora desmascarar o G1, né? Do Grupo Globo. O G1 disse, né, que os especialistas afirmam que são satélites da Starlink, né? E que essa luz, esse avistamento, estava a 9 km de altitude. Então vamos desmascarar aqui o G1. Os satélites da Starlink, eles são posicionados na órbita baixa do planeta ou da atmosfera, né? Existem 3 faixas de órbita, né, que os cientistas usam para posicionar satélites, né? Tem a órbita baixa, onde está os Starlink. Tem a órbita média, né, que fica ali em torno de 20, 25 mil, onde ficam satélites de GPS. E tem a órbita de 35 mil quilômetros, que é onde fica o satélite chamado de geoestacionário, né? O satélite da Starlink, ele fica na órbita baixa, aqui, ó, órbita terrestre baixa. O que é isso? É a órbita que ela está abaixo de 2.000 quilômetros, né? Ela está a 2.000 quilômetros. Mas tem um detalhe. Ela está abaixo de 2.000 quilômetros, mas essa órbita é baixa, né? Que ela fica abaixo da média e a média fica abaixo da alta. Ela fica entre 350 e 1.400 acima da superfície da Terra. E os objetos que orbitam essa órbita, eles não podem ficar muito baixo, porque se eles ficar muito baixo, tipo 80 km acima da superfície, dependendo do comprimento da órbita, eles podem sofrer o arrasto aerodinâmico da atmosfera, né? E eles podem ser jogados de volta no chão. Então eles têm que ficar numa órbita ali, eles ficam estável, entendeu? Eles não podem ficar instável. Nessa órbita que eles ficam, o satélite da Starlink fica na baixa órbita. Eles ficam numa órbita onde os objetos, né, os satélites artificiais, eles viajam a cerca de 27.000 km por hora. Dá uma média de 8 km por segundo, 10 segundos, a média de 80 km. Entendeu? Então a média de 80 km é a distância de uma cidade a outra. Seria o tempo suficiente para você ver. Você não consegue fixar um satélite assim no espaço visível ao nu por mais de 10 segundos. Ele desaparece logo, é rápido. Vou mostrar aqui para você aqui a ilustração, ó. Deixa eu diminuir. Essa parte aqui, ó, é a órbita baixa, tá? Aqui, ó, 2.000 km, 12.043 milhas, tá vendo? Daqui, ó, pra cá, ó, sentido lado esquerdo do planeta é a órbita baixa. Você tá vendo que esse azulzinho aqui é a sombra da atmosfera, tá vendo? Então por que diz que os satélites da órbita baixa não pode ficar muito baixo? Porque eles podem sofrer o arrasto da atmosfera, eles podem sair da órbita, pode ser lançado para fora do planeta, ou eles podem cair de novo na Terra. Então eles têm que ficar numa zona estável, estabilizada, entendeu? Daqui, ó, de 2.000 km para frente, né? Daqui do verde para frente é a órbita média. Aqui a órbita média, ó, 20.000 km de altitude, a órbita média. Aí você vem aqui, ó, para a órbita alta, 35.000 km. Nessa faixa aqui que fica os satélites geoestacionários.
São aqueles satélites que vai observar o Sol, as estrelas, entendeu? Que nem o Hubble e outros aí. Esses satélites eles ficam nessa zona aqui, ó, de 35 mil quilômetros, entendeu? Então, os satélites da Starlink, eles não podem ficar raspando a Terra. E aqui ainda tem, ó, o raio da Terra. 6 mil quilômetros, tá vendo? Voltando novamente ao satélite da Starlink, vou mostrar aqui novamente para você como que o G1 está mentindo. Esse aqui, ó, é o SatView. É um site que ele rastreia o tráfego de satélites. Você pode ver aqui, ó, o satélitezinho, tá vendo? Esse satélite ele está nesse momento no globo, tá vendo? Esse riscozinho aqui, ó, em branco é na onde o sol está batendo, e essa parte aqui escura, ó, é onde está escuro, é noite. Você pode ver aqui a Europa, noite, Ásia é noite, e já aqui praticamente o Canadá é noite. Estados Unidos ainda está claro. E o Brasil e a África. Aqui é o mapa dos satélites. Então, se você quiser rastrear satélite aí, é só você entrar no site SatView. Você rastreia o satélite que você quiser. E aparece o nome, aqui, ó, tá vendo? Que é o nome do satélite. Aqui o Hubble. O Hubble tá aqui. Ó, a ISS tá aqui, tá vendo? NOAA, que é um satélite climático americano. Rádio. Deve ser algum satélite de comunicação. ISIS. OSAT e vários outros, né? O mais fácil de você ver a olho nu é a ISS, né? A Estação Espacial Internacional. Por quê? Porque ela é grande e enorme. Ela tem uns painéis grandes, né? Ela é compridona. Então a ISS é que você pode ter a sorte de ver ela a olho nu numa média aí de 1 mês, se você tiver sorte. Eu não tô mentindo, hein? Se você tiver sorte, por quê? Porque depende da posição que você tá no mundo e das condições climáticas da onde você tá. Ela pode passar raspando a sua casa, mas não significa que raspando, que a gente fala em termos de astronomia, é baixa altitude, entendeu? Não significa que você vai ver, porque você pode estar num estado onde a condição climática não permite. Vou mostrar aqui para você o detalhe. Como diz o pessoal do canal do Meteorito, né, que a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Não é só o pau e a cobra ninguém vê. Aqui, ó, o tutorial, né, indicando como que você observa o satélite. Você pode ver que não é fácil, que nem o povo do G1 fala, né, que nem alguns tais especialistas aí tá dizendo, que é como se fosse você olhar para a luz do poste e ver se está acesa. Não é assim. Para você ver o satélite, depende de alguns fatores. Vai depender da altitude que ele vai passar. Ou seja, quanto mais próximo ele passar da sua casa, mais fácil de ver. A luz do sol, ela tem que estar a uns 20 graus abaixo do horizonte. A luz do sol, tá? O horizonte da Terra, para você enxergar, o satélite tem que passar pelo menos 25 graus acima do horizonte. Ou seja, menos de 30 graus e o satélite passar menos de 30 graus do horizonte da Terra, você não vai ver. Entendeu? Não vai ver. Então aqui é um satélite da Starlink, ó. O Starlink 1608, eles é numerado assim pela numeração porque é muitos, né? São milhares. Por isso que eles têm essa numeração. Ele está aqui, ó, a uma distância de mim de 9.600 km. Distância que ele está de mim. A altitude, né? A distância sim do globo, que ele está, no caso, passando lá agora no oceano. Posição que eu estou aqui no Brasil, ele está a 6.000 km de distância de mim. A altitude, que é a altitude dele para o solo, né, com relação ao nível do mar, ele está aqui numa altitude de 547 km. Lembra do que eu falei daquele negócio da baixa órbita? Que é abaixo de 2.000 km. A ISS, por exemplo, ela fica nessa faixa de 350 km de altitude. Você vê aqui, ó, o Starlink está a 547 de altitude e a 9.000 km de distância de mim. E a 547 de altitude com relação ao nível do solo, né? Então não é fácil ver um satélite da Starlink, né? Ele está mais alto do que a ISS e ele é bem pequeno, eles são satélites pequenininhos, tá? Tem outra cagada que os especialistas tá dando. Não é fácil ver satélite da Starlink, tá? As pessoas viram uma vez aí os satélites da Starlink, mas foram eles subindo na órbita de lançamento, enfileirado, entendeu? No lançamento.
Então, como ele está subindo, ele estava ainda na baixa órbita enfileirado, deu para ver a fileira. Agora, para você ver eles individualmente, já na órbita estacionária que eles estão, não é assim que nem os tais especialistas estão dizendo, tá? E aqui o bom é que esse site você configura. Eu vou mostrar aqui para você como é que configura. Você configura, você coloca o GPS na sua casa, em cima do teto da sua casa. E o site vai dizer mais ou menos em que dia que esse satélite pode estar visível a olho nu para você, ou se ele só pode ser detectado mediante rádio, ou seja, só se sabe quem utilizar equipamento de rádio. A olho nu não vai estar visível. Então eu vou arrastar o mouse aqui, vou colocar aqui o mouse no telhado da minha casa, vou fazer aqui para você aprender. Bom, gente, aqui você viu que eu mudei, coloquei para minha cidade, Odário Almeida, Bahia. E essa casinha que tava cá em Miami, ela mudou, tá vendo? Essa casinha indica a minha posição, olha, you position. Você muda o GPS para sua posição. E aqui, ó, ele está dizendo, ó, neste próximo dia 24, ou seja, hoje é 23, amanhã, ele vai passar aqui para mim às 3h42 e termina às 3h49. Vai estar visível? Não. Ele vai estar a uma distância de 1.586 km. Aí está contact rádio. Por que rádio? Porque ele não vai estar visível. Se eu tiver instrumento de rádio, ou seja, os astrônomos, né, no centro de pesquisa, captam os sinais dele, né, mas não vai estar visível a olho nu. E aqui embaixo, ó, ele tem todos os dias, ó, 23 os horários, né? Aqui, ó, 24, 25, até 27, tá vendo? 5 dias. E aqui está visível, visibilidade, tudo marcando rádio, ó. Tá vendo? Rádio, 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 rádio. Ou seja, esses dias que tiver marcando rádio, eu não vou conseguir ver esse satélite daqui da Starlink de número 1608. Entendeu? Se você quiser ver aqui, ó, a ISS é a mesma coisa. Você clica nela, que é mais fácil de ver, né? Pronto, você verifica se a casinha tá no seu local, né? Caso você lá pulou, você vem cá e change aqui, ó, e configura de novo a sua cidade. Às vezes aparece um mapazinho, dá pra você colocar em cima do teto da sua casa, porque aqui eu tô com muita janela e programa aberto, e aí tá comendo muita memória. Demora um pouco para aparecer o Google Maps, aí eu coloco o nome da cidade para ir mais rápido. Você pode colocar bem em cima do teto da sua casa, fica mais preciso ainda. Botei a ISS, entendeu? Estação Espacial. Nesse momento ela está a uma altitude de 417 km com relação ao nível do mar. Está a uma velocidade de 27.571 km por hora. E no próximo dia 24, ou seja, amanhã, ela não vai estar visível para mim. Ela vai estar em contato somente por rádio. Se eu tiver instrumento, né? Aqui novamente, ó, marcando visibilidade. Você vai descendo aqui, ó. Tudo que tiver marcando rádio, você não vai ver a olho nu, entendeu? Você não consegue ver a olho nu. Para você ver aqui, ó, a dica, né? A dica é essa aqui. Então, por que os especialistas do G1 mentem? Porque o que ele está dizendo que a 9 km de altitude é satélite da Starlink viola a lei da física e viola a própria configuração do Starlink, que nem eu mostrei aqui, né? O satélite da Starlink a 547 km de altitude, ele não vai baixar 9, porque se ele baixar 9 ele cai, entendeu? Então não precisa ser PhD em física ou em astronomia para mostrar isso. É porque os tais especialistas, eles estão indo na onda da mídia em querer ridicularizar o foro, e é o que eu falei daquele negócio do projeto Livro Azul, dos americanos, né, dos Estados Unidos. A mídia, ela vai na onda de ridicularizar, e ela se ridiculariza, e ela também ridiculariza a academia, porque a partir do momento que ela fala, os especialistas afirmam, esses especialistas, ao invés de ele ridicularizar a astronomia, eles estão afundando a academia deles. Então, cuidado. Aqui, ó, é a regra para você avistar o satélite. Que nem eu já falei, não é fácil. É mentira dizer que você olha para cima e você identifica uma coisinha e ali é satélite, é mentira. Não é fácil você ver um satélite. Que nem eu lhe falei, ele tem que estar o grau dele. Eu lhe falei, o Sol ele tem que estar uma certa graus abaixo da linha do horizonte.
E o observador, onde o satélite vai passar, ele tem que estar pelo menos a 25 graus de elevação do horizonte. Como que você identifica? Você identifica primeiro, a dica é pelos pontos cardinais, né? Aqueles pontozinhos cardeais conhecidos na escola, que a gente aprende quarta série. Você olha na sua cidade aonde o sol nasce, porque o site aqui ele vai dizer o dia que vai estar visível, mas você precisa saber as coordenadas de pontos cardeais e o azimuth. Então você vai pelos pontos cardeais. Aonde o sol nasce é leste, tá? E ele se põe a oeste. Então ele nasce aqui, ó, vai seguindo a trajetória sentido anti-horário, passa para o norte e se põe no oeste, tá? Atrás das suas costas é o sul. Você coloca a sua mão direita onde o sol nasce e aí você se identifica. Por quê? Porque quando ele disser aqui o grau, ó, vou mostrar aqui para você, ó. Tá vendo aqui, ó? É quando ele vai estar propício para você ver. E Los é quando a possibilidade de você ver acaba. Então aqui ele, para mim, dia 24 ele tem possibilidade de eu detectar ele por rádio. 1 da manhã e 14 minutos. E 1h23 eu já perco o contato dele mesmo por rádio. Eu não teria mais como contactar o sinal dele por rádio. E aqui o azimuth. O azimuth é o que? O azimuth ele é o plano do horizonte em 360 graus, entendeu? Então ele vai estar aqui, ó, no começo em 347, em quase 360, tá? A elevação dele ele vai estar em 28 graus, ou seja, ele vai estar raspando a linha do horizonte. Você não precisa olhar muito para cima, teria que olhar para baixo, gente, com os morros e as montanhas para você ver. O azimuth aqui é 347 e a elevação 28. Então vamos aqui que eu vou te orientar. Então ele está em 347, a posição propícia. Lembrando que aqui ele está visível em rádio, tá? Mas quando tiver marcando visual, você pode calcular que você vai ver. E estou falando só para você entender. Então aqui é o azimuth, ele é o plano do horizonte em 360 graus. Então aqui está dizendo que ele tem possibilidade de eu detectar ele por rádio, quando ele estiver em 347, então vai ser mais ou menos aqui, ó. 270, ele vai estar aqui, ó, entre o oeste e norte. Oeste e norte, nessa posição aqui, ó. 347. Ele está quase mais ou menos aqui, ó. Quase no 60, que aqui no marco 60 porque chega no zero de novo, completo 360, entendeu? Aqui é onde tem um zero, é onde termina o 360. Por isso que ele não marca o zero. Ele está mais ou menos aqui, ó. Ele está bem próximo do norte. E ele vai estar a 28 graus. 28 graus é o que? Essa ilustração aqui está marcando que o observador está olhando o satélite a 55 graus, tá vendo? E aqui embaixo é zero. Então 28 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ele vai estar rente, ele passaria rente aos morros e montanhas no relevo. Entendeu? Então essa é a dica para quando você observar, porque se você só saber o dia e horário, mas não pegar essa manha do azimuth e da elevação, você não vai conseguir. Você pegando essa manha aqui, ó, você vai olhar para o norte, né? Pertinho do norte, no sentido do leste para o norte, quase no finalzinho aqui do leste, mais para o norte, né? E você aqui o grau 28 você baseia aqui, ó, praticamente rente com as montanhas e os morros. E outra coisa que você fica esperto é no horário que eu lhe falei, ó. Esse detalhe aqui, ó, horário. O AUS é o horário que começa e LOS é o final, ou seja, esse aqui é o ponto crítico, ó. E tem possibilidade de você ver. Então, faltando alguns minutos para isso aqui, né? A hora que chegar exatamente em 1 da manhã e 14, o dia que tiver visível, você corre, já sabendo das coordenadas do azimuth da elevação, e olha no ponto. Para você saber essas coordenadas mais fáceis, os pontos cardinais, para você ter uma chance maior de ver o satélite, o ideal é que você tenha uma bússola. Quem não tiver uma bússola, os celulares mais modernos eles têm a bússola interna.
O que basta para você visualizar é você instalar o aplicativo, entendeu? Então, os celulares modernos ele já tem um dispositivo de bússola, basta você instalar o aplicativo e aí a bússola vai te marcar certinho os pontos cardinais e os graus. E aí fica mais fácil ainda para você se basear somente pelo nascer e pelo pôr do sol. Essa aqui é uma das explicações, vou partir aqui para outra, né? Não basta essas para desmascarar o G1. Eu vou mostrar outro detalhe aqui. Estou dizendo que tudo que está aparecendo lá no Rio Grande do Sul é OVNI, né? Pode ser satélite, pode ser drone, pode. Agora dizer que 100% é satélite da Starlink na baixa órbita, aí pode ser PhD, eu refuto. Vou dizer que 100% é OVNI. Agora que tem coisas fora do padrão da astronomia e da área climática que não bate com a posição dos satélites, a posição dos balões meteorológicos, não bate. Tem muitos luzes de avistamento que não bate. Eles estão fora do padrão. Não bate, não coincide. Vou pegar aqui um aviãozinho de... Vou pegar um pequenininho que eles andam na baixa altitude. Deixa eu ver. Avião pequeno. Aqui, ó. Aqui é outro detalhe que eu vou mostrar para você. Porque que essas coisas de dizer que é satélite da Starlink não bate. Eu vou lhe mostrar aqui a altitude das aeronaves. Esse aqui é o site Fighter Radar, né? Que rastreia voos em tempo real, com precisão. Aqui, ó. Altitude 5.500 metros de altitude. O de lá do G1 da Globo diz que o satélite da Starlink estava a 9 km de altitude. Eles viajam na área mais regional, cidade regional. Olha a altitude dele aqui, ó. Altitude, ó, 5.000, né, e 700 metros de altitude. Aí eu vou te pegar aqui um jato para você ver a diferença. Vou pegar aqui um jato da Gol. Vou mostrar aqui a altitude, ó. 11.000 metros, ou seja, 11 km de altitude. Isso é aviação comercial, tá? Lá do G1 falou em 9, ou seja, o satélite da Starlink estaria abaixo desse avião da Gol. Ou seja, como é que esse satélite está sendo sustentado sem motor abaixo da via comercial? Isso é o papelão do G1 da Globo e de alguns especialistas querendo ridicularizar a ufologia, entendeu? O cara não sabe o que é ufologia, não quer falar sobre ET, não fala. Não tem conhecimento da área de campo, não fala. Agora tentar ridicularizar, né? E defecar na explicação, fica feio para academia. Fica ridículo. Que é 11.000. Lá no do G1 fala de 9.000 os satélites da Starlink. Ou seja, a lei da física foi pro pau. Mas esse aqui é o de 11.000. Ainda tem mais. Aqui, ó, nesse momento, ó, tem 15.000 aeronaves no mundo. E esse satélite da Starlink a 9 km de altitude, filho. Todo dia você ia ter um choque de uma aeronave com um satélite desse e ia ter acidente. E o satélite da Starlink são milhares. Milhares, acho que ele é mais de 2, 3 mil. Uma numeração muito alta, porque eles são satélitezinhos pequenos. É por isso eles são vários para a comunicação completar, né? É uma constelação. Deixa eu pegar aqui o Forte 10. Ó. É uma aeronave militar. Tem 1.700 pessoas rastreando essa aeronave agora ao vivo no mundo. Eu acho que é o espião americano que fica lá sondando o ZAF, Força Aérea Americana. É um espião, né? Americano. Vai aparecer os dados dele. Esses aviões militares, eles nem sempre mostram os dados, né? Às vezes, esse Forte 10, desde quando começou a Ucrânia, e ele fica aqui, ó. Entendeu? Ela é uma aeronave espiã americana, ela fica aqui no Mar Negro, ó. Eu ver aqui é o tanto de volta que ela deu, ó. Eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Aqui aparece FIT porque a aviação ela utiliza FIT, é uma escala de medidas que inglesa, entendeu? Mas aqui eu configurei para metros porque fica mais fácil aqui, ó. 16.000 metros de altitude, ou seja, 16 km de altitude, né?
Então, como eu lhe falei, a aviação comercial, ela fica na faixa de 11 quilômetros para trás, né? Os jatos maior de cruzeiro, eles andam nessa faixa de 11 a 9 km de altitude com relação ao nível do mar. As aeronaves militares, elas chegam até 16 mil, pelo menos é o que eu rastrei aqui no site do Flight Radar, né? Elas chegam a 16 km de altitude. Então, para o satélite da Starlink estar a 9, que nem os especialistas do G1 afirmou, filho, todo dia a gente tinha acidente de aeronave, porque você imagina mais de 2.000 satélites da Starlink nessa rota comercial aqui, ó, de 15.000 aeronaves nesse horário aqui agora, ó, total 15.715 aeronaves estão sobrevoando, pousando no aeroporto, chegando e taxiando. Com mais de 2.000 satélites só da Starlink andando a uma altitude de 9 km. Ou seja, era todo dia cair avião no mar, na terra, direto. Então essa dos tais especialistas, e principalmente da né? Tem o Sérgio Scapani também lá do Space Today, também afirmando que é satélite, né? O pessoal tá engolindo que ele é astrônomo, ele não é astrônomo. Ele é formado, mas ele é formado em geofísica, tá? O Sérgio Scapani não é astrônomo, ele é divulgador de astronomia, mas a formação dele é geofísica. Ele também tem essas afirmações de dizer, não, é fake news, não é OVNI, é satélite da Starlink, tá? Não sei de onde o cara tirou esse cálculo, e o satélite fica na baixa órbita, né? Raspando a Terra, 9 km, não cai, sem motor de sustentação, não cai, volta para o espaço novamente sem foguete para lançar, né? Essa aí é a explicação dos tais divulgadores científicos, né? Para tentar ridicularizar a ufologia. Então o que eu queria mostrar é isso aqui, né? Espero aí que você tenha um bom entendimento e não caia nessa onda aí dos tais especialistas, tá? Cuidado, especialista tá cheio. Pra ir na onda da mídia, o cara faz um monte de cagada. O cara faz um monte de coisa. Na onda de dar entrevista no... ali... querer aparecer na mídia, né? E faz essas cagadas de erro, né?